Sábado abençoado. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 5-8, Arq JFA. Este capítulo marca um momento de transição fundamental no ministério de Jesus. Até aqui, os 12 eram chamados de discípulos, aqueles que aprendem. Neste momento, eles passam a ser apóstolos, aqueles que são enviados. Jesus compartilha com eles a sua autoridade e lhes dá instruções claras de como operar no reino. Podemos dividir este texto em 4 princípios centrais para a vida cristã e missional. 1. O foco da missão. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel. À primeira vista, essa instrução pode parecer excludente. Por que Jesus impediu os discípulos de irem aos gentios ou samaritanos naquele momento? O plano de Deus sempre teve uma ordem histórica, primeiro do judeu e também do grego. Jesus estava cumprindo as alianças feitas com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. O Messias precisava primeiro se apresentar ao seu próprio povo. Os discípulos ainda estavam em treinamento. Jesus delimitou o campo de atuação para que eles não se perdessem ou enfrentassem barreiras culturais profundas antes de estarem cheios do Espírito Santo. Deus trabalha em etapas. Às vezes, queremos abraçar o mundo inteiro, mas o Senhor nos chama para focar primeiro nas ovelhas que Ele colocou no nosso raio de alcance mais imediato, nossa família, nosso bairro, nossa congregação. 2. A mensagem central. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. A mensagem que os discípulos deveriam pregar não era uma lista de regras morais, nem uma nova religião, mas a declaração de um novo governo. O que é o reino dos céus? É o domínio e o senhorio de Deus invadindo a realidade humana através de Jesus Cristo. O sentido de urgência, dizer que o reino é chegado, ou está próximo, significa que a espera acabou. A salvação não era mais uma promessa distante no futuro, estava disponível no presente. 3. A evidência do reino. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. No reino de Deus, as palavras são confirmadas por ações de poder. Jesus não enviou seus discípulos apenas para fazerem discursos intelectuais, mas para trazerem a restauração do céu para as dores da terra. Cura física e emocional. Ao curar enfermos e limpar leprosos, que eram excluídos da sociedade, os discípulos demonstravam o amor de Deus pelos marginalizados. Autoridade espiritual. Ao expulsar demônios e ressuscitar mortos, eles provavam que o domínio de Jesus é superior às forças das trevas e à própria morte. Aplicação. A igreja hoje continua sendo chamada para ser um agente de cura. Seja através da oração, do cuidado médico provido por cristãos, do acolhimento ou da libertação espiritual, onde o reino de Deus chega, a vida humana é restaurada. 4. A ética do reino. De graça recebestes, de graça dai. Esta é uma das declarações mais profundas sobre como o ministério cristão deve funcionar. Tudo que os discípulos tinham, a autoridade, a mensagem, a própria salvação, foi um presente merecido, graça. Eles não pagaram, não fizeram por merecer e não compraram aquele poder. Como o dom de Deus não tem preço, o Evangelho jamais pode ser tratado como mercadoria. O amor, o perdão, a cura e a mensagem da cruz devem ser oferecidos com a mesma gratuidade com que Deus nos alcançou. Isso mata o nosso orgulho. Quando ajudamos alguém, quando oramos e Deus cura, quando pregamos e almas são salvas, não há espaço para a vaidade. Tudo é dele, por ele e para ele.
Nós fomos alcançados por uma graça que não custou nada para nós, mas custou tudo para Cristo na cruz. Que áreas da sua vida precisam hoje da cura e da libertação do reino dos céus? E para quem, ao seu redor, você pode oferecer gratuitamente o amor e o perdão que já recebeu do Senhor? Oração. Excelentíssimo Deus, queremos pedir ao Senhor hoje, que nos ajude a ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, e, com muito amor, sinceridade e sabedoria, possamos mostrá-las o quanto o Senhor as ama e que não tens culpa pelas feridas que lhes causaram. Que elas possam retornar ao teu rebanho. Te pedimos e agradecemos no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Amém. Se sentiu o amor de Deus nesta mensagem, envie para quem ama.